Sr. Presidente, Dr. João Costa Pinto, agradecer-lhe a sua presença cá, acho que foi bastante elucidativo, até para fazer a revisão da matéria dada e a partir daqui vamos para a frente falar nas próximas audições sobre a venda do novo banco e sobre a venda dos ativos com imparidades. E a primeira pergunta, uma vez que tocou nesse tema, prende-se exatamente com isto. O novo banco nasce a seguir à resolução do BES com um balanço novo, que supostamente tem ativos novos, ativos bons, considerados bons. O BES já tinha sido avaliado pela Ernst & Young, pela KPMG, pela PwC e eventualmente outras auditoras no âmbito do CIP, do OIP e do ETRIC. Pelo menos do ETRIC 1, do ETRIC 2, os problemas já estavam identificados. E a minha questão é, se acha plausível, com todas estas auditorias que existiram anteriormente à resolução do BES, que fosse possível criar um novo banco com um balanço mau? Será que o balanço era mau no momento da criação do novo banco? E, necessariamente, isto entronca com uma outra questão. É que se o balanço não era mau, como é que nós vendemos ativos a seguir que são considerados maus? Como é que eles foram tão desvalorizados? Já aqui referiu que há a junção de vários ativos que são vendidos em carteira, não é? E que isso eventualmente pode prejudicar o interesse da avaliação desses mesmos ativos. E, portanto, gostava que eventualmente discorresse um bocadinho mais sobre isto. Uma outra questão tem que ver com a atribuição ao novo banco do contrato de servicing pelo Fundo de Resolução para gerir estes ativos maus. Ou seja, quem ficou a gerir os supostos ativos maus ou os ativos abrangidos pelo mecanismo de capital contingente foi o novo banco. Não deveria o Estado, o Banco de Portugal, o Fundo de Resolução ter assegurado a entrega da gestão destes ativos a uma entidade independente e não aquela entidade onde, como disse bem, o Fundo de Resolução nem tinha lugar, nem no Conselho de Administração, nem podia exercer os seus direitos de voto por causa dos acordos celebrados com a Comissão Europeia e com a DGCOM. Uma outra questão, a garantia de Estado angolana. Onde é que está o original desta garantia, se é que sabe? E onde é que há cópias desta garantia? Já agora, Sr. Presidente, vou aproveitar para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD vai requerer ao novo banco, ao BES e ao Banco de Portugal, cópia desta garantia, pelo menos da parte que seja possível, que esteja em território nacional, entregue a estas entidades. E se, existindo uma garantia de Estado, porque é que o Banco de Portugal, ou no limite o Governo em representação do Estado, não defendeu os interesses dos contribuintes portugueses, que tiveram que injetar tanto dinheiro ao longo dos últimos anos, no exercício desta garantia? Porque, como disse bem, o risco soberano é o último risco, eventualmente, que se coloca em cima da mesa em termos de incumprimento. E, portanto, haver uma garantia assinada pelo Ministro das Finanças ou certificada pelo Presidente da República angolano, isto tem um valor que não pode ser considerado uma mera folha de papel, ainda que, e bem, no seu relatório, teça um conjunto de considerações sobre cláusulas condicionais. Por exemplo, o Presidente da República tem o poder, o Presidente da República angolana tinha o poder de interpretar as lacunas que a própria garantia contivesse e, portanto, isso poderia retirar valor a essa mesma garantia. Sobre o protocolo com o BNA, há uma parte do relatório em que é dito que os técnicos do Banco de Portugal identificam que a legislação sobre a supervisão angolana estava ultrapassada, mas depois, superiormente, não há uma continuidade neste raciocínio e inverte-se a lógica. E eu gostava de perceber se há alguma razão que justifique que os técnicos ao nível de base tenham dito que, ao atribuirmos equivalência ao BNA na supervisão, a legislação estava ultrapassada e, portanto, eventualmente não seria conveniente, mas depois, superiormente, há uma inversão desta posição e é mesmo concretizado esse protocolo. No âmbito dos supervisores, falou-se aqui muito do Banco de Portugal. Eu gostava de perceber, por exemplo, qual é a sua opinião sobre a aprovação que a CMVM faz do aumento de capital do Banco Espírito Santo em 2014, porque a CMVM tinha já uma série de elementos relativamente à venda de obrigações ou produtos financeiros através da rede do Banco Espírito Santo para financiar o GES. E, ao mesmo tempo, tinha já sido notificada da versão 2 do relatório da KPMG que falava da insolvência da ESI. E, portanto, como é que foi possível
qual é a sua opinião, o que é que explica que a CMVM, ainda que tenha feito menções e cautelas no prospecto do aumento de capital, como é que é possível que isto tenha sido assim? Pergunto-lhe se os auditores falharam, na sua opinião, e, por fim, retomo o ponto onde começou. Da importância deste relatório. Acha que este relatório, pelo interesse público que ele contém, ou pelo menos que pode ter, devia ser tornado público? Muito obrigado.